Há exatamente 30 anos, mais especificamente no dia 9 de maio de 1994, às 7h30 da noite, logo após o Gloob Gloob, nós entrávamos pelo Castelo Rá-Tim-Bum pela primeira vez. Para entender a origem do castelo, é preciso conhecer o Rá-Tim-Bum. Você já tá aí, é? Um programa super querido até hoje e muito premiado. Mas ele tinha um problema. Os equipamentos usados para sua produção não tinham lá uma qualidade muito boa, além de que muitos episódios tinham falhas terríveis no áudio, o que impedia sua exportação. Talvez isso também tenha ajudado alguns capítulos a terem se tornado Lost Medias. A ideia era fazer uma segunda leva de episódios com uma qualidade melhor. Os quadros criados para esse Rá-Tim-Bum 2 eram uma escola, uma ilha, uma loja de experimentos comandada por Arquimedes e o castelo do Dr. Victor Frankenstein. Ao contrário do Rá-Tim-Bum, que tinha quadros soltos e aleatórios que às vezes podia ficar até confuso, Cal e Flávio queriam que eles fossem todos interligados. Aí surgiu a ideia de colocar o Lucas e o Juquinha para fazer a ligação de todos esses esquetes. Eles entrariam em portais mágicos e assim conseguiriam circular por todos esses mundos maravilhosos. Assim sendo, o título provisório do programa era Mundo Encantado. Mas os diretores acharam caro demais e pediram para eles escolher apenas um cenário, que foi o castelo. Quando ficou decidido que o programa ia se passar dentro do castelo, o nome provisório foi Castelo Encantado. Mas a Fiesp, uma das patrocinadoras, exigiu que se desse continuidade à marca Rá-Tim-Bum, que já era consolidada. Um super acerto, né, gente? O ratinho azul que tomava banho foi o primeiro a ser escalado para o castelo, como uma homenagem ao que aparece na abertura do Rá-Tim-Bum. Inclusive, ele tem um nome que foi confirmado pelos produtores. O nome do ratinho é Rá-Tim-Bum. Desde o início, Sérgio Manberti já seria o Dr. Victor, mas inicialmente com a ideia de cientista maluco, que depois se converteu em uma espécie de bruxo inventor. A primeira criança criada foi o Pedro, depois veio a Biba e o Zequinha, e a ideia era representar os diferentes tipos de espectadores. Além disso, os produtores também tinham um objetivo muito grande de representar todas as configurações familiares, por isso que ninguém ali tem um vínculo muito direto de parentesco. O Nino é sobrinho do Dr. Victor, que por sua vez é sobrinho da Morgana. Inicialmente, o projeto teria 70 capítulos, mas sobrou uma verba, a galera estava gostando, e esses 70 se converteram em 90. Esses 20 adicionais, acredito eu, aconteceram depois da estreia, e você consegue identificar por algumas melhorias sutis nos bonecos e cenários. Por exemplo, em determinado momento, a Celeste ganha cílios. As gravações levaram cerca de 1 ano e meio para serem concluídas. No início, era preciso cerca de 2 semanas e meia para finalizar cada capítulo. As crianças que trabalhavam no castelo estudavam pela manhã e geralmente um carro da TV Cultura as pegava na escola e elas já almoçavam na emissora. Assim sendo, as crianças chegavam por volta de 1h30 da tarde e saíam lá pelas 8h30 da noite, ou seja, era uma rotina de trabalho bem puxada. Como passavam o dia todo fora de casa, o jeito era aproveitar para fazer a lição e decorar as falas nos intervalos das gravações. Momento em que também aproveitava para brincar nos bastidores, para o terror da produção. Luciano Amaral e Fred Allen adoravam jogar bola no jardim da TV Cultura, o que detonava os sapatos brancos de Zequinha, rendendo várias e várias broncas da produção. Detonei muito o meu sapato jogando bola com o Luciano. Lá no bastidor, brincando com o Luciano, de jogar coisinhas assim no esconderijo do Doutor Abobrinha, caldeoação, aí a gente tinha que entrar engatinhando, aí eu tropecei no Luciano e torci, e aí era engatinhando, mas acho que eu entrei chorando assim, só que eu não parei, né? Aí eu tava com uma cara assim, aí corta, que cara é essa, tá? Aí tinha quebrado o braço. Eu levei um tombo e quebrei. Mas agora estou melhor. Por falar em terror da equipe de produção, Cássio Scapim nunca havia trabalhado com um elenco de crianças e ficou bem tenso de como faria para entrar em sintonia com o trio de protagonistas. Não era muito simpatizante de criança, mesmo quando eu era criança. Quando chegou na televisão, falei, vamos lá trabalhar com 3 crianças, esse é castigo de Deus. Aí eu comecei,
eles eram infernais. A Cíntia e o Luciano, eles já eram ratos de televisão. Eles já sabiam câmeras, e eu estava começando a fazer televisão. Eles sabiam mais de televisão que eu. O único jeito de eu acabar com isso foi invertendo a situação. Vocês vão me infernizar? Então eu vou infernizar. Vou infernizar vocês. Tentando se enturmar com eles, digamos assim, ele se tornou mais criança que as próprias crianças. De forma que era um terror pra produção e era quem mais dava trabalho. Cássio se machucava e quebrava tudo. Cássio quebrava tudo, cara. Ele jogava as coisas pra cima do cenário e quebrava tudo. Aí vinha o pessoal da arte, meu Deus, era o único prato que tinha, pintado à mão. E o Cássio, sempre. O Cássio era pior que nós três juntos. E essa é a verdade. As gravações aconteciam por bloco de visitante, ou seja, gravava-se os episódios da Caipora. Então me chamaram? Depois os episódios do Etevaldo. Apesar de não parecer, as crianças estavam muito bem maquiadas, para aparentar ter uma idade menor do que a que realmente tinham. Principalmente Cíntia Raquel e Luciana Amaral, que já exibiam traços de adolescentes. A cena do primeiro episódio, em que o Zequinha vai parar nos encanamentos do castelo, levou um dia inteiro para ser gravada. Como Fred e Alan eram mais novo, era bem comum que ele errasse o texto e tivesse que regravar. E se você reparar, na maioria das cenas em que o Zequinha está falando sozinho, o Luciano e a Cíntia fugiam do enquadramento, para não ter que regravar também. No episódio Zula, a menina azul, eles tiveram que regravar a cena dos balões, e levou muito tempo até que a produção conseguisse organizar tudo para repetir a cena. A Cíntia estava muito nervosa para cantar a música do Tico-Tico no Fubá, e foi Cássio Escapim que ajudou ela a entrar no tom. O tico-cá, o tico-tico lá, está comendo todo o meu fubá. Como é que continuava mesmo? No episódio do Fundo do Mar, a produção teve que amarrar os seios da Cíntia para não marcar na roupa. Ela narra que foi um pouco constrangedor. No episódio do aniversário da Morgana, houve um atraso durante as gravações e como o Sérgio Manberti vinha numa rotina bem exaustiva de trabalho, terminou dormindo dentro do bolo. O Serginho uma vez dormiu dentro do bolo de aniversário, quando pegou fogo. Todo mundo presente! Pegou fogo, aniversário do Dr. Vitor. As fadinhas Lana e Lara são primas do Nino e por isso dá uma bronca nele no primeiro episódio. Ao tempo do primeiro episódio, Zequinha tinha 6 anos, Nino 300, Dr. Vitor 3.000 e Morgana quase 6.000. Quem convidou o Fura-Bolos para morar no castelo foi o Nino, e isso é dito no episódio 4. O nome desse intrometido aí é Fura-Bolos. Aliás, eu nem sei porque o Nino trouxe este dedo para morar aqui no castelo. Você sabia que o Nino tem pais, mas que nos anos 90 eles estavam viajando pelo espaço? Isso não é dito na série, mas a gente tem essa informação através de um dos livros escritos pelos criadores da série. A Celeste diz em um episódio que é prima da Sylvia do Rá-Tim-Bum e que elas foram até juntas ao cinema. Anos depois, outra prima dela daria as caras, Susana, no Ilha Rá-Tim-Bum. Os criadores não tinham muita certeza de como ia ficar a animação do Ratinho, por isso fizeram sem nenhum tipo de música ou referência, e o Helios Skindi que teve que criar tudo com base apenas na animação. No início, o grande protagonista deveria ter sido o Dr. Vitor, mas a coisa não parecia certa, então surgiu a ideia de um aprendiz de feiticeiro, o Nino, inspirado no Mickey de fantasia. O nome do Nino é uma homenagem à personagem Nina do Rá-Tim-Bum, interpretada por Yara Jan. O nome da mãe do Nino é Ninótica, a gente não sei falar, mas é uma homenagem à Era de Ouro de Hollywood. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não existia um coreógrafo para as passarinhas, elas improvisavam de acordo com o ritmo da música. No aniversário de 14 anos da Cíntia Raquel, o Wagner Belo deu lírios de presente, porque achou que seria a flor mais espacial que ele poderia encontrar. Gato Pintado e Fura-Bolos eram interpretados pelo Fernando Gomes, o Júlio do Cocoricó. Eu sou o Gato Pintado, ou eu sou o Fernandinho. Oh, meu Deus. Acho que estamos em crise de identidade. Não. O Fura-Bolos mexia a boca e o rosto através de 2 fios de nylon. Tap e Flap, como eram de controle remoto, não tinham um manipulador certo. Então, um contra-regra que tivesse disponível na hora da gravação era quem controlava as 2 botas.
Haviam 3 bonecos do mal em diferentes tamanhos, para que coubessem em diferentes partes do cenário. E esta é a biblioteca. Segundo o Gato Pintado, a biblioteca do castelo tem 1005 livros. Mas na verdade, a TV Cultura recebeu uma doação de 1000 exemplares do Círculo do Livro. Mas essa quantidade não preencheu nem 10% das estantes. A solução foi cobrir placas de isopor com tecido, simulando alguns exemplares. É tudo falso. São muitos mesmo. Pergaminhos falsos. Tudo uma casca só. Olha aqui, ó. Aqui é o elevador. O intérprete do lobo era o Silvio Galvão, e a gravação teve que ser interrompida por várias vezes por causa do calor que fazia dentro da fantasia. O quarto do Nino realmente ficava embaixo da escada. Os episódios foram sendo liberados aos poucos até 1997, quando finalizou o primeiro ciclo de exibições. Em Portugal, houve interesse em comprar todos os cenários e bonecos do castelo para produzir uma temporada por lá. Na biblioteca do castelo, se você reparar bem, existe uma fotografia da Rainha Elizabeth I, que pode ser até uma sugestão de parentesco entre os Tudor e os Stradivarius. Haja vista que a mãe da Rainha Elizabeth, Ana Bolena, foi condenada em um julgamento real por acusações de bruxaria. Karl Hamburger disse que a intenção deles era que o interior do castelo fosse misterioso, mas alegre. E é justamente essa alegria meio sombria do castelo que sempre me encantou. O cenário precisava ser imponente, sem transmitir muita ostentação, porque ele não queria que os personagens transmitissem riqueza para gerar uma identificação com o público. Vale lembrar que no início dos anos 90, o Brasil enfrentava uma crise econômica das bravas. A árvore foi o primeiro elemento cenográfico a ser produzido e o último a ficar pronto. Eu tinha um prazo da cenografia para fazer a árvore por causa da sequência dos outros trabalhos, mas eu fui enrolando a cenografia porque eu fiquei apaixonado pela árvore e queria que ela ficasse o mais perfeito possível. O cenário era cheio de passagens secretas para os manipuladores dos bonecos. As portas do castelo não eram automáticas como a geração atual pode pensar, então contra a regra que tinha que ir lá puxar. É uma curiosidade bem boba, mas pra mim já fez toda a diferença. A fonte do hall era uma parede falsa que revelava a oficina do Dr. Vitor por trás. A cena em que eles correm atrás da bola levou vários dias para ser gravada. O Henrique Strutter, o Perônio, fez teste na verdade pro Nino. A gente olhava no vídeo assiste e eu não sabia qual era eu, qual era ele. Então ele vai falar isso pra vocês também. Às vezes eu dava uns tchauzinhos assim, ó, pra olhar no vídeo assiste pra saber pra que lado que eu tava, de tão parecido que a gente ficava. Pascoal da Conceição nem ia fazer o teste, mas ao dar carona para um amigo, acabou sabendo e fez inicialmente para o Dr. Vitor, mas terminou por ser o Dr. Pompeu, Pompilho e Pomposo. Esse castelo ainda será Cíntia Raquel fez o teste escondida, pois o diretor do programa ou professor não queria que ela saísse da produção para ir para o castelo. Inicialmente, a caipora seria um indígena chamado Biratã, só que a cultura não encontrou ninguém ideal para o papel e aí surgiu a ideia da caipora. Eu sou a caipora Régia, nome completo, mas pode me chamar de Ré. Já a ideia dos outros 2 índiozinhos foi aproveitada para as histórias de Poranga e Porunga. 2 irmãozinhos, um se chamava Poronga e outro Purunga. Não, gente. Sandra Nemberg nunca foi uma passarinha. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Mas sim Cissa Meirelles, esposa do Fernando Meirelles, que é um famoso diretor e a voz do Senta que lá vem a história. Cissa também fez participações em outros quadros do castelo, como a pianola e a caixinha de música. A gente se pintava de preto, o rosto da gente era pintado, usávamos macacões pretos e o rosto e as mãos eram pintados de preto. A lembrança não tem coisa mais legal de ter feito na vida, em termos de trabalho para criança, não tem. Mas a gente demorava 6 horas para tirar aquela tinta preta do rosto. Depois de gravação era muito difícil. O nome da fada Lana é uma homenagem a Lana Turner, atriz da Era de Ouro de Hollywood. Já Lara é uma homenagem a Lara Antipov, personagem do romance e filme Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. A Companhia das Letrinhas lançou uma série de 12 livros inspirados nos personagens do castelo.
E esses foram escritos por Carl, Flávio e Ana Maillard. Ou seja, as informações são canônicas. Lançados entre 95 e 99, essa foi a primeira vez que os atores conseguiram entender um pouco do sucesso do Castelo. Para vocês entenderem, o lançamento dos 2 primeiros livros aconteceu em 1995 no Museu da Casa Brasileira e simplesmente parou o trânsito da Avenida Faria Lima. A Cultura e a Companhia das Letrinhas tem uma novidade para você. Os 2 primeiros livros do Castelo Rá-Tim-Bum trazem histórias inéditas e fazem do seu lançamento a maior festa. Vá ao Museu da Casa Brasileira, dia 24, sábado, das 10 às 14 horas, e converse com seus amiguinhos do Castelo, ao vivo e em cores. Esperamos você lá, com muitas surpresas. A ideia inicial era que a abertura fosse toda feita em computação gráfica, mas Silvio Galvão teve uma ideia melhor. Sem ninguém pedir, ele fez uma maquete do castelo, que é a que aparece na abertura. Inclusive, essa abertura foi gravada de trás para frente, onde ao invés de montando, eles estão desmontando o castelo. Essa foi a peça que eu mais dediquei. Ela era para ser externo uma locação, e eu tinha assistido a família Addams e vi a casinha no making off, e invoquei de fazer a maquete e comprei essa briga e ganhei a briga, é uma vitória. E a árvore também era uma coisa que ia dificultar a direção de área, tinha iluminação. Algumas pessoas também muito ecológicas achavam que não tinha nada a ver, uma árvore sufocada no meio de uma sala. Engraçado, é o fato que todo mundo conta nas entrevistas, mas é que realmente foi o mais marcante, que é quando o professor Vitor dormiu no bolo. Todo mundo fala disso, é porque foi muito, muito engraçado. E eu também tenho um pessoal assim, muito marcante, que foi nessa mesma festa, que tinha uns brigadeiros, que eu ia colocar ali para ser a festa do professor Vitor, só que eram falsos. E na hora que eu estava passando pela portaria, o segurança pegou por cima uns 3 brigadeiros e colocou na boca. Foi muito engraçado. A música de abertura foi composta por André Bujanra, Luiz Macedo e Hélios Skindi. E André Bujanra, Luiz Macedo e Hélios Skindi, os compositores da música de abertura do castelo. A abertura é toda feita com as sílabas do castelo, seja por voz ou por instrumentos. A trilha é inspirada em diversas produções, como Star Wars e Tokusatsu. Passarinho, que som é esse, é uma composição de Hélios Skindi. Quero do pica-pau esse negócio. Como cada instrumento era tocado por um musicista diferente, foi feito um figurino que se ajustasse a todos os tipos de corpos e de alturas. Passarinho, que som é esse? O visual do ratinho em massinha foi feito pelo artista plástico Marcos Magalhães, e cada minuto da animação custou cerca de $2.000. Já o Ratomóvel é do Silvio Galvão, e os 2 foram feitos em partes separadas porque ninguém sabia muito bem como essa animação ia ficar. Basicamente, o Ratomóvel é um carrinho de controle remoto fantasiado de rato. Ao todo, o estúdio tem cerca de 250 metros quadrados. A Cultura fica no bairro da Água Branca, várzea do rio Tietê. E um dia, no meio das gravações, o rio encheu e o castelo foi por água abaixo. Por isso, as gravações tiveram que ser paralisadas por 2 semanas, e a equipe teve que pintar o chão de joelhos. No mundo real, cientistas não costumam ter barbas por questão de biossegurança, mas Flávio de Souza precisava manter para ensaiar para uma peça com Marília Pêra. Porém, Henrique Strutter não tinha, então a solução foi colar pelinho por pelinho no ator. As cenas de Tibo e Perônio tiveram de ser gravadas em apenas 2 semanas por conta dos ensaios de Flávio. A ideia dos cientistas gêmeos foi reaproveitada do Rá-Tim-Bum, e obviamente eles foram inspirados em Dupont e Dupont, do Tintin. Não havia espaço para montar o laboratório de Tibo e Perônio, por isso ele foi montado no meio do cenário do castelo. Por isso também que na segunda leva de episódios, esse quadro é apenas reprisado. O Porteiro e o Mal eram interpretados por Cláudio Checkmate, também conhecido como Check, que infelizmente já faleceu. A edição de som do castelo era a última coisa a ser feita. E curiosamente, o último episódio não tem músicas. A razão nunca foi explicada. Há quem diga que existe uma versão perdida desse episódio com músicas e que foi exibida na Cultura, mas até hoje ninguém conseguiu provar a existência desse episódio. Quem faz o pai de Daniel no especial Hora de Dormir é o Theo Werneck,
que também fazia a bota flap. E aí, gostou do vídeo? Gostou de saber todas essas curiosidades? Então se inscreve no canal. Você pode nos encontrar em todas as redes sociais como Anos Incríveis OFC. Bom, então tchau. Tchau não. Até amanhã.